Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Cristo Jesus. Essas foram as palavras do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo quando estava na antessala do martírio. Esta é a série Eternidade, este é o 4º episódio. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, acione o sininho de notificações e tenha acesso aos demais conteúdos dessa série. O apóstolo Paulo é uma prova cabal que o crente deve ter Cristo como seu supremo tesouro. Na verdade, o apóstolo Paulo jamais exigiu a sua aposentadoria, nem os demais apóstolos. Com efeito, todos eles, exceto João, sofreu o martírio. A aposentadoria é um direito legítimo de qualquer cidadão que contribua com o tempo devido para a Previdência. De igual forma, é um direito legítimo de qualquer cristão. Mas se o cristão aposenta no reino dos homens, será que ele se aposentaria no reino de Deus? Absolutamente que não. O apóstolo Paulo aqui, quando escreve essas palavras para o jovem Timóteo, já está velho, e ele está chamando o jovem Timóteo para sofrer com ele as aflições como bom soldado de Cristo Jesus. Por isso que ele diz o seguinte em 2 Timóteo 1,12: Por essa razão sofro também essas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Por vezes nós somos tão influenciados pelo sistema deste mundo, pelo esquema deste mundo, como diz Romanos 12:2, que nós, ainda jovens, ficamos tão enebriados com a tão sonhada aposentadoria. Mas o cristão que tem os seus olhos fitos na eternidade deseja mais a volta do Cristo esperado do que a esperada aposentadoria. Eu quero repetir, o cristão que tem os seus olhos fitos na eternidade deseja mais a volta do Cristo esperado do que a esperada aposentadoria. O grande teólogo norte-americano John Piper assevera: envelhecer para a glória de Deus significa envelhecer de um modo que demonstre a glória de Deus. Significa viver e morrer de um modo que revele ser Deus o tesouro plenamente satisfatório que Ele é. Significa resistir ao sonho típico de aposentadoria. Significa ficar tão satisfeito com o que Deus promete ser para nós em Cristo, que nos tornamos livres dos anseios que criam tanto vazio e inutilidade durante os anos de aposentadoria. Será que nós temos envelhecido para a glória de Deus? Ou será que a implacabilidade do tempo tem mostrado, tem exposto a nossa vã maneira de viver? Será que as linhas de expressão na nossa testa são efeitos, são consequências de uma preocupação santa e piedosa pelos ímpios, ou é efeito de uma ansiedade pecaminosa pelos negócios dessa terra? Houve um homem no século XIV chamado Raymond Lull. Esse homem foi nobre de nascimento. Ele gastou toda a sua juventude nos prazeres dissolutos deste mundo, até que Cristo o encontrou, até que o Evangelho o alcançou. E desde então, ele quis gastar todo o resto da sua vida, da fase adulta à velhice, pregando o Evangelho de Cristo. E ele pregou o Evangelho de Cristo no norte da África, entre os muçulmanos. Mas um dia ele cansou de viver de forma reclusa, de forma clandestina, e ele foi para um mercado público pregar a palavra de Deus. Até que a ira fanática dos religiosos muçulmanos fez com que aqueles homens o arrastassem para fora da cidade e o apedrejassem. Raymond Lull tinha 80 anos de idade. Isso é um exemplo de como envelhecer para a glória de Deus. Isso é um exemplo de como viver e morrer para a glória de Deus. Nada, absolutamente nada poderia estar mais distante do que o sonho típico de aposentadoria
do que a vida de Raymond Lu. John Piper cita a oração de Raymond Lu quando este ainda estava vivo. E foi essa: ó Senhor, os homens costumam morrer de idade avançada, na ausência do calor natural e excesso de frio. Mas se for a tua vontade, não é assim que o teu servo deseja morrer. Eu prefiro morrer na intensidade do amor, assim como tu te mostrastes disposto a morrer por mim. Nós poderíamos aqui citar várias outras biografias de vários outros homens. Nós poderíamos falar de Policarpo de Esmirna, que morreu no ano 155 da era cristã com 86 anos de idade, e sofreu martírio porque entendia que o seu único Senhor era Cristo Jesus, César não era Cúrios. Nós poderíamos falar de homens como Hugo Latimer, que foi para a fogueira por pregar o evangelho aos 68 anos. Poderíamos falar do bispo Ridley, que inclusive foi para a fogueira junto com Hugo Latimer. Nós poderíamos falar de Thomas Cranmer, que também sofreu martírio pela fogueira aos 67 anos de idade. Todos esses homens viveram e morreram para a glória de Deus, envelheceram para a glória de Deus. O cristão tem a sua aposentadoria final na eternidade. É lá que nós estaremos para sempre diante do Cordeiro. Lá nós não mais evangelizaremos, nós não mais pregaremos, nós não mais aconselharemos. Mas não será uma aposentadoria ociosa. Lá nós adoraremos o Cordeiro Imaculado, o Cordeiro de Deus. Então saiba de uma coisa: nós só teremos a nossa aposentadoria no céu diante de Deus, mas não será uma aposentadoria ociosa, porque adoraremos o Cordeiro, aquele que vive, aquele que reina, aquele que era, aquele que é, o último, o primeiro, o alfa, o ômega, para todo sempre. Deus te abençoe.